Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje direcionada ao atendimento ao cliente. Tão importante, tão fundamental para que todas as empresas desenvolvam esse processo para proporcionar ao nosso cliente um atendimento maravilhoso, um atendimento diferenciado. Porque qual é o objetivo maior? Comprar um produto, ter um serviço, isso é o básico. Isso é o que nós pagamos ou o que nós pedimos. O nosso objetivo é proporcionar um atendimento diferenciado. Qual é essa importância? Vejam, a equipe do atendimento é o primeiro contato que o cliente tem na empresa. É aquele primeiro contato que ele tem com o produto ou o serviço que ele quer receber. Então ele precisa ser bem atendido. Caso ele chegue na empresa e ele não tenha esse atendimento, ou que ele visualize um ambiente desorganizado, qual a impressão, qual o conceito que ele vai ter? Por mais que ele precise daquele produto, por mais que ele precise daquela prestação de serviço. Claro que o reflexo de tudo isso pode ocasionar o quê? A perda daquele cliente, que não é esse o objetivo maior. Então, uma das atividades que merece o foco, a importância e a atenção nas empresas é o setor de atendimento. Afinal, lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Por mais que você tenha um produto diferenciado no mercado, muitas vezes não vai satisfazer plenamente o cliente, porque cada um tem uma visão, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu entendimento. Então, lidar com pessoas não é fácil. E precisa ter esse atendimento diferenciado. E o cliente é a nossa razão de existir, não é essa frase tão dita? Efetivamente, ele é a nossa razão de existir. Por quê? Porque se não tivermos cliente, não temos para quem vender o produto, não temos para quem prestar o serviço. Então, o cliente é a nossa razão de existir. Vou fazer uma pergunta. Você gostaria de ser atendido por você? É importante a gente se autoanalisar e entender se realmente o nosso processo de atendimento, a nossa prestação de serviço, serviria para a gente. Porque o que a gente precisa é entender que nós não vamos dar ao outro o que a gente não quer para nós. Então, a partir do momento que a gente parar, refletir, analisar o nosso processo de atendimento, como eu estou atendendo o outro, como eu estou recebendo o outro, como eu estou prestando serviço ao outro, eu gostaria, eu utilizaria, é importante fazer essa reflexão, tá? É importante entender também alguns pontos. O cliente satisfeito, evidentemente, ele retorna. Ah, mas ele vai procurar o preço melhor. Gente, existem pesquisas hoje que apontam isso. Não é o preço a base de tudo. Muitas pessoas elas querem pagar mais, mas elas querem ser atendidas dentro da necessidade dela, ou de forma especial, ou em um ambiente diferenciado. Então, o preço não é a base de tudo. Ele quer ficar satisfeito para retornar. E aí ele vai propagar de um ao outro, de um ao outro, de um ao outro cliente, que aquele serviço ali é um serviço diferenciado, que aquele serviço ali foi além do que ele pensou em ter. E aqui começa então o nosso trabalho para que você fique preparado para prestar um atendimento de qualidade diferenciado, ok? Por que perdi meu cliente? Ah, como assim? Eu presto um serviço perfeito, eu tenho um ambiente com ar-condicionado, de primeira linha, eu tenho um preço diferenciado, mas perdi meu cliente. Alguns pontos podem ocasionar isso, tá? 1% porque morreram, 3% porque mudam da região onde tem aquela loja, aquela empresa, 5% que não precisam mais daquele tipo de serviço, pelo menos naquele momento, ele deixa de ir, 9% acha caro, 14% a má qualidade do serviço e 68% o mau atendimento. O mau atendimento gera 68% de evasão daqueles clientes que foram até a sua loja por algum motivo e deixam de comprar e deixam de utilizar aquele serviço porque foram mal atendidos. 68%. É um número grande. E claro, isso tem impacto, porque esses 68%, além de deixarem de ir, além de prestarem aquele atendimento do serviço, tá? Ele propaga com outras pessoas.
Ele fala da sua empresa para outras pessoas. E essa é a margem de perda que gera um impacto grande no faturamento, que gera um impacto grande diante de todo o que circula dentro da empresa. E qual foi o primeiro contato dele? No atendimento. O primeiro contato com ele foi como? Ao telefone, no atendimento. Ou pessoalmente. E isso vem uma peça muito importante. Isso vem uma peça-chave, o recepcionista. Aquela pessoa que tem o primeiro contato com o cliente, ou por telefone, ou pessoalmente. Então, por isso que é muito importante você trabalhar, você ter o conhecimento da sua função enquanto recepcionista e tornar ele como diferencial. A recepção é o acesso introdutório, como eu falei, é o primeiro contato do cliente com o seu produto ou com a sua empresa. Então, o ambiente está organizado e você está preparado para receber, vai fazer toda a diferença. É importante que a linguagem desse profissional seja muito clara e objetiva e que ele dê atenção ao cliente. Ah, mas eu tenho 2, 3 no meu balcão para atender, na minha recepção para atender. Tem que ter um mecanismo de você se dividir, você dividir as atenções para que eles não se sintam totalmente desamparados naquele lugar. Com certeza cada um de nós já teve essa experiência desagradável de chegar num lugar, de querer uma informação sobre um produto ou um serviço e não vem ninguém aparece para lhe prestar o serviço. Você sai dali e não volta nunca mais. Então o recepcionista ele tem um papel importante e fundamental na empresa. Através dele que o cliente vai circular por todos os processos da empresa ou comprar um ou mais produtos que a empresa oferece. E o boca a boca que ele vai passar de cliente a cliente, né? Além de contribuir com o fluxo produtivo para o cliente, muitas vezes com processos internos também, o recepcionista ele passa as informações necessárias, ele lida com documentos, ele lida com o atendimento ao telefone. Existem várias funções administrativas ali que envolvem aquela pessoa que está recepcionando o cliente. As qualidades de um recepcionista estão à prova todo o tempo, porque cada cliente, como eu disse, é uma maneira de agir. Cada produto é uma maneira de se apresentar, cada serviço é uma maneira de ser executado. Então, a qualidade dele, a capacidade dele de conduzir está à prova a cada momento. Eu vendo sempre o mesmo produto, mas você vende a clientes de aspectos diferentes, de comportamentos e visões diferentes. Então, a sua capacidade de lidar com isso, ela está à prova diariamente. O recepcionista é aquele que está lidando com as dificuldades que chegam primeiro, tá? Você chega, primeiro contato ao recepcionista, como eu já falei, e ele vai lidar com aquela dificuldade que está ali primeiro para ele. Ele vai acalmar o cliente que chega um pouco mais exaltado, ou ele vai só esclarecer aquele cliente que está cheio de dúvida, e ele vai concluir uma venda. O primeiro contato é ele. As qualidades, em modo geral, para o recepcionista, são bastante específicas e indispensáveis, pois ela garante que o cliente seja bem atendido e que ele seja plenamente satisfeito diante ali da necessidade dele. Existem funções, tá, do recepcionista. É exatamente aquele profissional que atende o público. Esse público pode ser o público interno, quer dizer, aquele colega que trabalha no setor interno, ele tem uma necessidade mediante a recepção, ele é o público interno, e o cliente que vem externo é o público externo. Né? De forma presencial, por telefone, por e-mail, via WhatsApp, que é uma ferramenta hoje que é utilizada até mais que o telefone, orienta a circulação de pessoas no local, né? Vá ali, dobra à direita, dobra à esquerda, ele faz esse processo, além de processos burocráticos, como eu já falei. Essa questão de atendimento ao telefone, vamos lá. Telefone existe algumas questões, né? Não demorar
muitos toques para você atender, a forma como você fala, o que acontece às vezes, importante aqui eu frisar. As pessoas acham que por não estar frente a frente com o outro, está apenas ao telefone, ela pode agir de uma forma mais tranquila, talvez, ou até um pouco mais imposta, rápida, ou com um tom um pouco mais forte, achando ela que o outro não está lhe vendo e talvez não tenha essa percepção, mas tem. Né? Então, o cliente que está ao telefone é um cliente que você pode vir a perder, você pode vir deixar de fazer a venda pela forma como atendeu o telefone e conduziu a conversa. A mesma forma é o WhatsApp, muito utilizado hoje, como eu disse, até mais que o telefone, que acontece algumas gafes, vamos dizer assim, né, pelo WhatsApp, porque o outro acha que está apenas aquele diálogo ali que não tem importância. O WhatsApp é tão importante quanto o telefone. Você está conversando com uma pessoa. E o que acontece muito? O cliente faz uma pergunta, ela vai ter a resposta horas depois ou no outro dia, e quando não tem, também acontece. Não, ele não está na minha frente, eu não tenho pressa em responder. Tem pressa sim, até porque nós, lembra da frase lá, quando a gente se coloca no lugar do cliente? Quando nós fazemos uma chamada por telefone ou fazemos um contato pelo WhatsApp, a gente quer a resposta de imediato. Então, fiquem atentos a esse ritmo de resposta, fique atento a esse prazo de resposta. Eu não posso atender no mesmo momento o WhatsApp, responder. Ok, um momento por favor, assim que possível, retorno. Você deu algum retorno a ele. O atendimento presencial. Como eu disse, importantíssimo, você está com o cliente na sua frente, olha a postura, olha a forma de falar, entenda o produto que você está oferecendo, isso é um ponto importantíssimo. Gente, conhecimento é poder. Precisamos entender tudo que compõe aquilo que a gente trabalha. Se você presta um serviço ou se você vende um produto. Você precisa estudá-lo antes de você conversar com o cliente, para que você saiba a resposta e atender a dúvida do cliente, tá? Características importantes do recepcionista dependem da empresa que trabalha. Por quê? Tem empresa que tem atribuições mais específicas, executivas, tem empresas que têm atribuições mais leves, um posicionamento mais leve, mas, em modo geral, a sua atribuição será informar, recepcionar, conduzir, orientar, anotar informações, encaminhar, servir, organizar, protocolar, arquivar, agendar, atualizar sistemas operacionais. Basicamente, sua função será essa, enquanto recepção. Uma postura inadequada é inaceitável. Por quê? Porque uma postura inadequada, ela vai lhe comprometer enquanto profissional e compromete a empresa que está ali, que você está representando, e o produto que você está oferecendo, o serviço. Para um bom recepcionista, qual é o ideal? O ideal, produtividade, que hoje é um fator super importante nas instituições, né? As empresas muitas vezes não se atentam nem ao fato de você ter um diploma, mas de você ter outras características que vão trazer a ele, a instituição, um retorno, uma produtividade. É uma característica fundamental. Cordialidade, discrição, gente, ética, discrição, nunca será demais. A discrição é um fator importantíssimo para quem está na recepção. Aqueles assuntos pertinentes ao cliente, ao produto, ao serviço prestado, ele não pertence a você. Para que você se sinta no direito de propagar, ok? E você tem que ter a discrição no seu negócio, do que você está fazendo. Boa comunicação, olhe, nem tudo que nós falamos é compreendido pelo outro. Então, a gente tem que entender que a forma de falar clara, completa, objetiva, vai fazer toda a diferença.
Porque se você não tiver uma boa comunicação, ele pode chegar para você e dizer assim, você não me informou isso, e agora? Gera um problema muito maior, não é verdade? Organização, importantíssimo, não tem nada mais constrangedor do que durante um atendimento você não ter uma caneta, você não achar o documento, você não achar aquele objeto que o cliente veio buscar. É muito constrangedor isso. Estampa claramente que você não é organizado. Dedicação, claro, tudo para chegar à excelência, tudo para chegar à qualidade exige dedicação. O que eu falei de você conhecer o produto que você representa, o que você vende, o serviço que você faz, você se dedicar àquele assunto e você conhecê-lo bem, dominar, para que você ofereça ao seu cliente, né? E habilidades, tá? Saber lidar com pessoas, lembra que eu falei lá? Cada pessoa é um universo e cada dia a gente leva uma prova disso, de como saber lidar com aquela pessoa. Né? Ter a capacidade de resolver problemas imediatos, isso aí é uma questão muito importante. A gente ter a proatividade de aí ter a capacidade de resolver aqueles problemas de imediato que aconteceu ali. Não esperar que o outro venha e resolva. Até porque existem problemas que não tem um tempo hábil de vir um outro colega e resolver, tem que ser resolvido ali. Conseguir se comunicar de forma clara, que eu estava falando para vocês, a comunicação é uma das bases, tá? Para um bom atendimento. Dicas de como ser um bom recepcionista. Vamos lá. Trabalhe sua comunicação, é novamente a comunicação vindo, tá? Organização impecável, seja proativa e multifacetada, quer dizer, você realmente, os itens aí voltando porque são realmente importantes e você ter aquela proatividade de você resolver tudo. O que vai ser de transformar proativo é o conhecimento que você tem sobre aquele produto ou serviço. Cuide de sua aparência, vamos ter um capítulo falando sobre marketing pessoal, muito legal, tá? Porque a aparência diz tudo e você pode perder um cliente pela sua aparência, isso aí é fato. Cordialidade sempre, nunca é demais, mesmo que o outro lhe venha com uma resposta negativa, grosseira, você não vai responder no mesmo nível dele. Até porque, gente, o erro está nele, não na gente aqui, tá bom? A partir desse curso, existem técnicas que vocês vão desenvolver, tá? Dedicação, sempre, olhe lá a palavra dedicação de novo, para chegar à excelência, é uma constância, é uma dedicação para que a gente vá evoluindo. E qual a importância desse cliente? Vimos a importância do recepcionista e qual a importância desse cliente nesse contexto? Não, mas se eu perder esse cliente eu tenho outro. Mas se eu perder o outro, eu tenho outro. Ah, eu tenho uma cartela de 200 clientes, eu estou tranquila se eu perder um cliente. Não, gente. Cada cliente, ele tem uma importância fundamental. Até porque, como eu disse a vocês no início, cada cliente que você perde, ele propaga a informação sobre aquela empresa em uma média de 10 a 20 pessoas. E, evidentemente, vai fazer a propaganda de forma negativa, porque não gostou daquela empresa. Aquela impressão que ficou. Então, o cliente tem importância, sim, e sem o cliente, qual a razão de existir da empresa? Eu posso ter uma estrutura maravilhosa, uma estrutura moderna, muito chique, alinhada, mas se eu não tenho cliente usufruindo, qual a razão de eu existir enquanto empresa? Né? Então, é importante agradá-lo, ter constantemente aquele contato com ele, né? O pós-venda, o pós-atendimento, para que ele se sinta importante, né? Oferecer novidades que se enquadram na necessidade dele. Eu vim há um mês atrás, comprei um produto. E agora a empresa recebeu outro produto que tem uma característica que aquele cliente que veio há um mês atrás pode gostar. É uma novidade, né? O segredo é conquistar o cliente dia após dia, claro, dia após dia, né? Para que ele não fique saturado, para que ele não fique cansado, para que ele não esqueça de você. Um cliente satisfeito, ele agrega
muita coisa ruim em torno do nome da instituição. E não é isso que a gente quer. Tão importante quanto conseguir novos clientes é conquistar os que você tem. Gente, eu digo muito isso para as empresas que eu trabalho. Conquistar novos clientes é muito mais difícil e dispendioso do que você manter os que você tem. Os que você tem já conhece seu serviço, já conhece sua prestação de serviço, seu produto. Ele já está satisfeito com o seu processo. Então, mantê-lo, obviamente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. A satisfação dele é o que mantém a fidelidade. Vejam, a satisfação, o preço, em modo geral, ele não pesa tanto, ele quer satisfação, ele quer o serviço que ele precisa, ele quer o produto que ele precisa, é isso que ele quer. Ah, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou ficar satisfeita, eu vou ficar feliz, ponto, é isso que ele quer. Cada um de nós já vivemos isso em nossa vida. Aí vai lá aquela frase do início, né? Você gostaria de ser atendido por você? É a gente se autoanalisar e se colocar no lugar do cliente. Qual o perfil do cliente hoje? Hoje, o nosso cliente, a nossa carteira de cliente, ela tem um perfil bem diferente de 5 ou 10 anos atrás. Não é isso? O perfil dos clientes hoje está mudando a cada dia. Nós temos clientes que chegam à empresa munidos de muitas informações. Quando eles saem de casa, eles já vão lá no Dr. Google, não é? E pegam informação do produto, informação da empresa, pesquisa de satisfação ali nos comentários. Eles já vão com uma carga enorme que a internet colocou ali para ele de informações. Muitas informações corretas e muitas informações erradas. Aí é o que eu falei no início. Cabe a gente desenvolver o nosso conhecimento ao ponto da gente ter argumento de conversar e convencer do que o nosso produto ou serviço é eficiente, é diferenciado no mercado. O cliente chega com uma expectativa enorme, porque eu vi na internet que aquele produto faz isso. Aquela informação me passou isso, mas na realidade, no dia a dia, o produto faz um pouco menos. Mas ele chega com aquela expectativa, né, enorme na empresa. E hoje tem os clientes também mais conscientes de leis, dos direitos. Eles chegam exigentes em relação a isso, então a gente tem que estar preparado, né? Eles chegam sob tensão, porque tem hora, porque tem pressa. Eles vão movidos de uma necessidade, de um desejo. Eles fazem o contato inicial muitas vezes por telefone e de repente aquele contato por telefone já não foi tão legal. Aí, mas mesmo assim ele vai porque ele precisa daquele produto. E cabe aí o contato presencial quebrar aquela imagem que teve negativa do contato inicial por telefone. Ou é um momento de lazer. Estou indo viajar. Estou no momento de lazer. E o perfil dele? Ele pode ser impaciente, ele pode ser agressivo, ele pode ser indeciso, agitado, bom senso, inteligente, presunçoso, detalhista, bem-humorado. Ele pode ter essas características. Cada pessoa é uma pessoa. E cabe a gente, enquanto prestador de serviço ou de produto, administrar esse comportamento dele. E aí o cliente tem suas necessidades, tá? Ele só procura um local se ele tem um objetivo, ele tem uma necessidade, né? Para poder atender aquele momento dele ali. É algo muito difícil, algo muito complexo, ou é apenas um parafuso, uma coisa muito pequena, mas é uma necessidade. Essas necessidades são motivadas por físicos, psicológicos, ou necessidades emocionais que ele queira. Mas a base de tudo isso que ele quer é que você resolva o problema dele, que você atenda a necessidade dele. Ponto. O que ele quer é isso. E aí nós chegamos à excelência do atendimento, que vamos continuar numa próxima aula, ok?